Boa noite a todos da corrente de orações pelo Brasil e o mundo e também para a nossa saúde. Hoje, mais uma vez, na verdade, nós vamos falar sobre o livro da esperança do Emmanuel, né, e Francisco Cândido Xavier. Hoje o tema vai ser a psicologia da caridade. Então, no Evangelho, né, em Mateus, capítulo 7, versículo 12, ele fala o seguinte: Fazei aos homens tudo o que queirais, para que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 12. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele comenta o mesmo tema, né? Ele fala o seguinte: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres dos homens para com o próximo. Então, em cima desses duas parábolas aqui, né? Ele fala o seguinte: ele vai falar sobre, comentar sobre a parábola do bom samaritano, que ele fala o seguinte, né? Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram dois religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de largo, receando complicações. Entretanto, o samaritano que viajava, ele não estava lá parado, que viajava, viu o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é, ignora-lhe a procedência, não se regis, não se restringe, porém, à emotividade. Só ficou emotivo, ficou triste, não. Ele para e atende. Balsamiza-lhe as feridas que sangram. Ele estava ferido, com sangramento. Coloca-o sobre o cavalo e conduz-o a uma hospedaria, sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia, só deixá-lo. Não, ele entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais, cuidando das suas feridas, né? No dia imediato, ao partir, não se mostra indiferente, ele não cobra nada da pessoa. Paga-lhe as contas, abona o qual se lhe fora um familiar e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe-se tributos de gratidão. Ele não cobra nada da pessoa, ele só está fazendo a caridade, só está ajudando, ele não está cobrando nada da pessoa. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação e no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. Ele foi o mais discreto possível no sentido de colocar as coisas boas para ele, né? No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. É isso que nos ensina a gente não cobrar dos outros. A gente vê um monte de pessoas erradas e a gente quer ir contra ela, dar bronca, falar que ela está fazendo coisa errada. Não, não é você cobrar a pessoa e deixá-la meia indignada, meia caída que ela fez uma coisa. Não, faça somente o bem, a caridade, indulgência com as imperfeições alheias, né? Benevolência para com todos e perdão às ofensas. Essa é a caridade, como entendia Jesus. Então, vamos sempre auxiliar aos outros, ajudá-lo, sem cobrar.
Às vezes você tem uma pessoa que está totalmente desequilibrada, você quer ajudar, ajuda, mas não fica falando que ela fez errado, você fez isso, porque você está na situação. Não, auxilia. Aos poucos, as pessoas vão começar a compreender aquilo que ela tem que mudar. É como Jesus, né? Quando ele veio aqui, ele ajudou a todos, ele não ficava maltratando as pessoas, cobrando atitudes dela. Ele deixava que a vida, né? As nossas várias encarnações, as nossas vidas, as nossas experiências, os nossos sofrimentos, porque nós mesmos que criamos isso para a gente, ia fazer a nós mudar a nossa postura através, muitas vezes, do sofrimento e da dor, porque você criou isso para você. Então, ela não cobrava das pessoas, ela só ajudava, e a própria vida, ela te dava as coisas que você fazia para ela, né? Você ia. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, você colhia tudo aquilo que você fez errado, aí vinha para você. E aos poucos isso ia te mudando. Então vamos pensar nisso, ajudar sempre os outros, fazer sempre o bem, sem cobrança. E não esperar a gratidão dessa pessoa que está ajudando. A gratidão vem de Deus. Ele vai te dar, a gratidão vai te dar tudo que você precisa. Só ajuda e trabalha, faz sempre o melhor para os outros. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Obrigado, Adilson. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos à corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Adilson, hoje, com muita presença de espírito, trouxe para nós aí uma parábola conhecida, mas ele focou bastante. Hoje, Adilson, você focou no samaritano. Haviam mais 2 personagens aí, mas que importam aqueles personagens? A própria explicação, o sentido da caridade, que nos fala da indulgência, do perdão, já sugere a gente para prestar mesmo atenção no samaritano, como o Adilson falou, porque ali é que está o exemplo maior para todos nós. Jesus, certa feita, nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A caminho, a verdade e a vida. Né? E tem que passar, tem que segui-lo para poder chegar ao Pai. É preciso passar por esse, o que ele exemplificou, o que ele ensinou. Porque, na verdade, o que ele estava dizendo é que era para que nós seguíssemos a lei de Deus, que é aquela de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, que foi exatamente o que Jesus ensinou, né, inclusive com essa parábola, e exemplificou durante toda a sua passagem. Então, apesar de estarmos usando aqui alguns pouquinhos minutinhos para podermos recordar essa parábola, a gente vê, né, Adilson, a profundidade que é, porque aqui já tem toda uma lição para que a gente possa pensar, mergulhar dentro da nossa intimidade e ver o que melhor podemos fazer, ajustar para nos colocarmos na direção do bom samaritano, trazendo para o nosso dia a dia a presença da caridade, que é irmã, filha da fé, irmã da piedade, e que nos convida a sermos indulgentes e a perdoarmos o nosso próximo, e também, como a Adilson lembrou muito bem, sermos benevolentes com o nosso próximo. Então, essa é a nossa abertura da noite de hoje. Nós damos aqui as boas-vindas às nossas queridas irmãs. O chat já está aqui com a nossa Verinha, Marili, Maria Lourenço, Maria Margarida, Rosemeire, Jane Azevedo, Maria Carmina, e a gente está muito feliz com vocês hoje aqui conosco, e vamos agora acalmar os nossos corações para essa noite que pode ser única, pode ser especial, desde que nos coloquemos na posição de prece, silenciemos os nossos corações, fechemos os nossos olhos e vamos orar com os vídeos que queremos colocar.
Oração. Deus, nosso Pai Supremo, atenda-me na aflição, dando-me forças para suportar as coisas que não poderão ser modificadas, conformação na perda que não poderá ser evitada, dando-me força e resignação para continuar vivendo os dias de minha vida, mesmo que muitos deles não sejam de alegria. Compreensão para enfrentar a ignorância daqueles que, tendo tudo, não têm luz da sabedoria, que, podendo amar, odeiam, que, podendo ajudar, se recusam, que, podendo esclarecer, confundem, que, podendo amenizar a dor, se negam, que, podendo construir, destroem. Transforme, nosso Pai Supremo, os homens que desconhecem o poder do amor para com o seu irmão, sem distinguir a sua origem. Abranda os corações doentes de ódio, inveja e desamor, para que eles fiquem curados para servir ao semelhante. Ouve, Pai, o que pede este filho humilde. Frei Rogério. Prece perante o doente. Senhor Jesus, diante de nós, a pessoa doente, Tu a conheces mais do que ela a si mesma. Sabes de suas necessidades, de seus desejos, de seus créditos de bem e bondade, de sua capacidade de espalhar benefícios, do amor que guarda no coração. Põe a mão, Senhor, e cura esta pessoa, irmã nossa, de todos os males. Liberta das amarras, alivia, abre-lhe as portas da saúde, da liberdade e da paz. Nós muito a amamos. Estes pedidos sobem até Ti agora, como um feixe de luz que, ao Te encontrar, cresce, reforça-se e retorna abençoado. Agradecemos as Tuas providências de infinito amor. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Do livro Preces da Vida, página 184 a 185. Autor Lorival Lopes. Queridos irmãos em Cristo, o hábito da oração eleva a alma até o ponto de amarmos os nossos inimigos, aí incluídos os nossos antagonistas, os responsáveis por nos tirar a paz, os que nos prejudicam ainda que sem intenção de fazê-lo, enfim, todos os que não possuem laços de simpatia conosco.
É imprescindível que eduquemos nossos pensamentos a fim de levar a todos indistintamente vibrações de amor, saúde, harmonia, até porque aqueles que se equivocam são doentes da alma, necessitados de luz. E a prece é um sol radiante que chega aos lugares mais obscuros do mundo, toca as fibras dos corações mais endurecidos. Entre esses necessitados, há aqueles que têm tremenda responsabilidade pelo bem-estar de milhares, até de milhões de pessoas. Os governantes, muitas vezes manipulados por agentes das sombras. E enviar a eles vibrações de revolta e desprezo fará com que se sintonizem cada vez mais com os maus espíritos. E conforme a questão 459 de O Livro dos Espíritos, os espíritos nos influenciam a ponto de frequentemente nos dirigirem. Neste dia dedicado a orações pela saúde, não nos esqueçamos dos nossos irmãos governantes, enviando-lhes vibrações de saúde moral, espiritual, mental, para que, equilibrados, tenham condições de bem conduzir os povos. Oremos. Prece pela saúde espiritual dos dirigentes das nações. Senhor, neste momento, elevamos nossos corações em preces pela saúde espiritual dos dirigentes de todas as nações, em especial aquelas que estão em guerras, dos administradores que, iludidos com o poder transitório de que dispõem, desperdiçam a oportunidade de realizar tanto bem que os elevaria a planos mais felizes. Sabemos, Mestre Jesus, que são almas doentes, necessitadas de paz, de equilíbrio, de saúde mental e psíquica, para levarem a bom termo as tarefas a que se propuseram, mas que, em razão de suas fraquezas, muitas vezes acabam falindo e pondo a perder a encarnação inteira, acumulando grandes débitos com a lei divina. Jesus amigo e compassivo, Ismael, dirigente bondoso de nossa amada pátria, rogamos sejam enviados a todos os dirigentes de nosso país e também de outras nações vibrações de saúde, de cura da alma, de equilíbrio mental, de harmonização de seus centros de força para que tenham condições de receber intuições elevadas e rejeitar influenciações malévolas, de compreender que só somos felizes e realizados quando trabalhamos pelo bem de todos. Senhor, que as sementes do bem, da paz, da solidariedade, da humildade, da serenidade, da verdadeira caridade, sejam plantadas nas mentes de todos os governantes, possibilitando assim o bem geral, a saúde das populações e o exercício dos direitos fundamentais por todos os cidadãos. Por fim, querido Jesus, rogamos equilíbrio para nós próprios, a fim de que saibamos repelir todas as vibrações doentias que possamos enviar aos detentores de poder em razão das situações aflitivas que eles possam causar, entendendo que são doentes da alma e que, mais do que os sofredores do mundo, são necessitados de auxílio e de nossas preces. Que todos nós, dirigentes e população, sejamos banhados em eflúvios de saúde, harmonia e paz. Graças a Deus, assim seja. Mensagem do livro Palavras de Emmanuel. O Espiritismo é a luz de uma nova renascença para o mundo inteiro. Para que a sublime renovação se concretize, porém, é necessário
nos convertamos em raios vivos de sua santificante claridade, ajustando a nossa individualidade aos imperativos do infinito bem. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desamadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desamadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Olá, meus amigos. Então vamos relembrar, né, da parábola do bom samaritano, né? A gente não pode auxiliar somente uma pessoa, como foi no caso. Pode ser o começo, mas tem que ser a todos. A todos nós precisamos levar o amor. Por isso que a gente não pode denegrir, achar que qualquer povo seja ruim. Então, não importa se aquele povo é muçulmano, islâmico, judaico, chinês, japonês, não importa, não importa. Todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos e precisamos amar uns aos outros. Quando a terra foi feita também assim, né? Veio 4 tipos
de raças aqui, um em cada lugar do mundo. Eles tinham muitos vícios ainda, por isso que vieram aqui para a Terra, né, recomeçar, né? Só que eles tinham algumas virtudes também. E cada grupo era senhor de uma virtude. E eles iam seguir vários anos, várias vidas, para auxiliar uns aos outros. É assim como esses vários povos, cada um, todos nós aqui na Terra temos nossos vícios, e muitos, né? Mas também temos as nossas virtudes. E essas virtudes têm que se juntarem e auxiliar no amor, na compreensão e no entendimento. Então, nós vamos falar aqui das dores, né? Que as dores, que muitas vezes nós vamos ter pela vida, as dores nos advertem, as dificuldades nos ensinam, os obstáculos eles adestram, as experiências educam, os desencantos renovam e as provações purificam. Então, nesse planeta de expiações e provas, essas provas nós precisamos fazer elas se fortalecerem dentro de nós para que nós possamos sempre auxiliar a todos. Que o amor esteja sempre presente em nossa vida para que a luz do Cristo possa penetrar em todos os lugares do planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que noite profunda de preces. A gente aí sentindo feliz por coparticipar dessa empreitada gerenciada por Jesus desde há muito tempo. O Adilson estava lembrando aí aqueles primeiros povos exilados que aqui chegaram para, de certa forma, auxiliar os octones, né, ou aqueles que viviam aqui, que moravam aqui, e eles que andavam, vieram, e em meio a esse plano divino para ajudar a todos, nós então vemos a luz representada aí no processo da caridade, aqui no início do nosso trabalho, então, das nossas atividades. Então, foi uma noite muito rica, as preces muito oportunas, que nos tocou a todos, e nós deixamos aqui o nosso abraço. Nós vimos aí um companheiro novo, Luiz Eduardo Moura, seja bem-vindo lá pelo Facebook, a gente não consegue ver todo mundo, e aqui nós temos um grupinho aí que está sempre atuante aí, Marili Optes, Vera Lúcia Matrângolo, Jane Azevedo, Maria Margarida, Maria Carmina, Rosimeire, Maria Lourenço e outros também que provavelmente não entraram em comentários, mas a gente sente aí a vibração e a luz vinda de várias partes. Que Deus nos ampare, nos abençoe e que possamos continuar firmes nesses momentos de transição do planeta aqui com o nosso grupo de orações. Deus nos abençoe, uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.